Tá? Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do ArtSeb. E para a gente retomar as nossas atividades de aula, né, já que nós estamos impossibilitados no momento das nossas aulas presenciais, nós vamos ministrar a aula online. Né? Quem diria, né, pessoal, que os professores de vocês, que vocês um dia iriam ver os professores de vocês virando youtubers. E como bom youtuber que se preze, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal Mundo ArtSeb, tá? Para que a gente consiga interagir no ArtSeb modo on, ok? Dá um like aí no vídeo, na aula da professora. E não se esqueça de ativar o sininho para que vocês consigam visualizar as aulas todas as vezes que elas forem disponibilizadas na plataforma, ok? Então vamos lá. A aula de hoje vai ser a aula referente ao módulo 10, tá? Sobre proteínas. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A parte 1, que são as características gerais e as funções das proteínas, e a parte 2, que são as enzimas. Então, o que são proteínas? Por que as proteínas são tão importantes para a gente, né? E o que forma, quais são as funções, quais são as características desses compostos? Primeiro, toda proteína é um composto orgânico. Lembram? Vamos pensar comigo. Lembra das primeiras aulas, das nossas primeiras aulas sobre compostos e composição das células? As nossas células têm duas composições básicas. A composição inorgânica, que são a água e os sais minerais, e a composição orgânica, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, certo? Então, essas proteínas são compostos orgânicos. Mas cada um desses compostos orgânicos são formados, construídos por certos tipos de moléculas, ok? Então, as proteínas, elas são formadas por moléculas chamadas de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles se ligam, eles se juntam uns aos outros para formar complexos de ligações que nós chamamos de ligações polipeptídicas. A gente vai já ver essas ligações, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um modelo no nosso slide, um modelo de aminoácido, que é o que a gente chama de unidade básica ou um monômero, que é o termo técnico para o aminoácido, ok? Nós vamos chamar o aminoácido de AA. Não é Alcoólicos Anônimos, é AA de aminoácidos, não se confundam. Então vamos lá. Então todo aminoácido, ele é formado por um grupamento amina, que é NH2, ok? Em uma extremidade, e na outra extremidade um grupamento carboxila, COOH. Então, um carbono ligado através de ligações covalentes. Todas as ligações realizadas nos aminoácidos são ligações covalentes. Então, um carbono ligado a um oxigênio através de uma ligação dupla, aqui, ó, os dois símbolos dessa ligação dupla, e uma hidroxila, ok? Então, esses aminoácidos vão se ligar uns aos outros, formando o que a gente chama de ligação peptídica. Os aminoácidos, eles são a base de toda a proteína. E além dessas duas extremidades, amina e carboxila, há um que nós chamamos de radical. Esse radical é o que vai dizer qual aminoácido eu vou estar considerando. Se esse aminoácido vai ser uma alanina, se esse aminoácido vai ser uma glicina. Os aminoácidos, eles têm além do grupamento amina e do grupamento carboxila, eles têm o que a gente chama de radical. O que é o radical? É a diferenciação, os diferentes compostos, né, ou moléculas que vão se ligar a esses dois grupamentos, amina e carboxílico, e para me dizer que tipo de aminoácido, se é uma valina, se é uma glicina, se é uma alanina, ok? Então, nós temos aqui exemplos de vários tipos de aminoácidos, né, com seus diferentes radicais. Então, se eu tiver um radical CH3 ligado ao carbono 2,
né, que é o que a gente chama de metila, CH3 é um grupo metila, nós vamos ter uma alanina como composição desse aminoácido, ok? E assim serve para todos os outros. Então, nós temos cerca de 20 aminoácidos somente no nosso organismo. Olha, pensem comigo. Há infinidade de proteínas e só 20 aminoácidos que são a base dessa proteína. Então, professora, por que pode ter, então, como que pode haver tantas proteínas se só há 20 aminoácidos? Por causa dos rearranjos, dos tipos de ligações variadas que esses aminoácidos podem construir e do tamanho dessas ligações, certo? Dessas proteínas. E isso vai determinar a função biológica da proteína, tá? Nós vamos já ver, vou já mostrar para vocês, se acalmem, eu sei que vocês estão ansiosos, estavam com saudade da professora Fabiana, porque eu sei e eu também estou morrendo de saudade de vocês, então vamos com calma. Nós temos então 20 aminoácidos, ok? Que vão dar a composição biológica, né? E a função e a diversidade de proteínas que nós temos. Aqui nós temos a listagem desses aminoácidos, ok? Então, alanina, arginina, aspargina, isoleucina, leucina, e cada um desses aminoácidos vai ser muito importante como uma fonte de composição proteica. Desses 20 aminoácidos, eles são classificados em dois grupos, em aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Qual é a diferença desses dois, professora? Pelo próprio nome, né, natural, a gente já subentende que esses aminoácidos naturais, que são 11 aminoácidos, tá? De todos esses 20, 11 deles são chamados de aminoácidos naturais, porque nosso próprio organismo consegue sintetizar, produzir esses aminoácidos, ok? Já os essenciais, que são 9 aminoácidos, eles precisam ser adquiridos através da alimentação. Por isso é tão importante nós nos alimentarmos bem, né? Principalmente quando a gente trata da composição e das funções variadas que esses compostos orgânicos podem nos proporcionar. Então, esses aminoácidos essenciais, eles são... Quais são os 9 aminoácidos essenciais? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e a valina. Todos esses nós temos que obter de fonte externa. E quais são os alimentos ricos, né? Principalmente leite, carnes e grãos, tá? Então, esses aminoácidos aqui, ó, eles são provenientes de uma boa alimentação. Como que esses aminoácidos, eles realizam as ligações, né? Nós temos aqui uma estrutura de ligação de aminoácidos. Então, eu tenho um aminoácido aqui, tá? Que é a glicina. Por que eu sei que ele é a glicina? Por causa do radical, que aqui é um único hidrogênio. Essa glicina, ela vai se ligar à alanina. É uma alanina porque o radical dela é um grupo metil, CH3. Quando esses radicais, esses aminoácidos se ligam através, né, da ligação peptídica, o que vai acontecer? Primeiro de tudo, há uma regra para essa ligação. Como tudo na vida, nada pode ser assim, sem organização, sem uma orientação, certo? Então, para a formação dessa ligação peptídica, também há necessidade de uma regra. E qual é essa regra? Sempre, para que um aminoácido se ligue ao outro, o grupo amina de um aminoácido vai ter que se ligar ao grupamento carboxila do aminoácido seguinte. Por que isso é importante? Porque essa ligação é uma ligação que a gente chama de ligação de condensação. Quando isso acontece, o grupo amina de um aminoácido, ele se liga ao grupo carboxila de outro,
a formação de uma molécula de água, né? Não tem aqui no grupamento carboxila a hidroxila, que é OH, mas o hidrogênio do grupo amina, eles se ligam e formam uma molécula de água. A essa ligação nós chamamos de ligação peptídica, ou seja, para cada ligação peptídica, a formação de uma molécula de água. Não se esqueçam disso, tá bom? Então aqui as fontes, né? Eu já falei anteriormente sobre essas fontes de aminoácidos, mas aqui para a gente evidenciar, né? Vocês verem esses alimentos, né? Então, principais fontes: carnes, ovos, laticínios, né? Leite e seus derivados. E as fontes proteicas vegetais, principalmente os grãos, feijão. Para quem não gosta de comer feijão, bora comer feijão. Não é só porque é fonte de ferro, mas é fonte também de outras vitaminas. Para quem não sabe, gente, a base da nossa alimentação, que é o arroz com o feijão, é a alimentação mais completa que tem em relação a vários tipos de proteínas e a todos esses aminoácidos que eu citei para vocês anteriormente, certo? Qual é a importância dessas proteínas? Primeiro de tudo, exercem várias funções biológicas no nosso organismo. Quais são essas funções biológicas? Então, primeira delas, estrutural, né? Lá quando a gente está tendo aula, quando eu estou ministrando a aula para vocês, eu sempre falo da membrana plasmática e das características dessa membrana plasmática. Por que que eu sempre falo dessa membrana plasmática, né? Porque ela é a base de toda e qualquer célula. Então, toda e qualquer célula de qualquer organismo vivo, né, vai ter uma membrana plasmática e material genético, independente se essa célula é eucariótica, se ela é procariótica. Então, só para a gente relembrar alguns momentos das nossas aulas, tá? Então, as proteínas, elas entram na constituição da membrana plasmática das células dos organismos vivos. Por isso que essa membrana plasmática é dita lipoproteica, tá? Além disso, entra na constituição de cabelo, pele, unha. Então, tudo isso é função estrutural. Outra função muitíssimo importante das proteínas é a função de defesa do nosso corpo. Por que, professora, que as proteínas elas são importantes? O que elas têm a ver com a defesa do nosso corpo, né? Hoje nós vivemos um momento que nós prezarmos e mantermos uma imunidade, né? Um sistema de defesa bom, né? Um sistema imunológico com uma quantidade de anticorpos, que são as células de defesa do nosso corpo, em alta, é muito importante para que nós possamos nos proteger das infecções, né, das doenças infecto-contagiosas, né, que nos acometem, e principalmente nesse momento que nós vivemos hoje. Tá? Então, se alimentar à base de proteínas boas, de carnes e proteínas vegetais, ajuda na composição e na constituição dos nossos anticorpos, e isso fortalece o nosso sistema imunológico. Então, vamos pensar nisso, vamos fazer esse tipo ter esse tipo de atitude, tá bom? Nos alimentar bem para a gente aumentar o nosso sistema imunológico. Além disso, as proteínas também ajudam na movimentação, tá? Nos nossos músculos, para que a gente consiga se movimentar. E aí essa movimentação está relacionada com todos os sistemas do nosso corpo, né? Os músculos envolvidos nos sistemas do nosso corpo, ok? Função hormonal, a insulina, que todo mundo já conhece em algum grau a insulina, né? A maioria dos nossos hormônios, eles têm origem a partir de proteínas, né? Então são hormônios proteicos e a insulina é um exemplo desses hormônios, tá? Função nutricional, o vitelo do ovo. O vitelo do ovo, ele é importante tanto para a função nutricional, né, durante o desenvolvimento embriológico da ave, né, servindo realmente de substância nutritiva, quanto para nós, né? O ovo, ele é rico em
diversos tipos de proteínas e principalmente da proteína albumina. E uma função que muita gente desconhece é a atividade proteica em relação à coagulação sanguínea, tá? Então, as proteínas, elas fornecem e elas fabricam, né, certos tipos de substâncias como as protombinas, as trombinas, o fibrinogênio e a fibrina principalmente. Então é uma cadeia de construção, tá? Todas essas proteínas que eu acabei de citar. Por que essa fibrina ela ajuda na coagulação? A fibrina, como o próprio nome diz, é como se fosse uma fibra mesmo, então forma uma camada de retículos dessa fibrina na região de lesão, né? E forma esse coágulo sanguíneo. Isso impede que haja, por exemplo, hemorragias durante uma lesão mais grave e etc, tá ok? As proteínas, elas têm 4 estruturas básicas. Quais são essas estruturas básicas? Proteínas que nós chamamos proteínas de estrutura primária, tá? Que significa essa proteína de estrutura primária? São proteínas que têm características de serem mais simples, né? Tem poucas ligações peptídicas, então elas são proteínas ainda em construção, proteínas pequenas, proteínas menores, ok? E elas então, por essa característica, elas se apresentam de maneira linear. À medida que essas proteínas elas vão adquirindo, vai aumentando essas ligações polipeptídicas, essa cadeia polipeptídica, né? Essa proteína ela vai se enrolando entre si e assume a segunda estrutura proteica, que é uma estrutura que nós denominamos de estrutura secundária. Principal característica é que as proteínas, quando estão em estrutura secundária, elas se apresentam em hélice, tá? Como se fosse um espiralzinho. A estrutura terciária já são proteínas mais complexas, maiores, né? Eu tenho uma cadeia polipeptídica já bem grande e essa cadeia polipeptídica ela começa a se enrolar entre si, que é o que a gente chama de desdobramento. Esse desdobramento significa dizer que a proteína ela está enrolada entre si, como se fosse um bolinho, assim, um emaranhado da proteína em volta de si mesma, ok? Já a estrutura quaternária, há o envolvimento ou desdobramento de cadeias proteicas de 2 ou mais proteínas e alguns grupos funcionais, né? Como, por exemplo, a hemoglobina, o que é o pigmento que ajuda o transporte dos gases sanguíneos, ok? Do sangue. Então, essas proteínas, tudo isso que eu falei até agora são características das proteínas e as funções dessas proteínas. E essas proteínas, elas têm uma característica muito peculiar, muito particular do grupo, que elas têm a capacidade de sofrer um processo que nós chamamos de desnaturação proteica. Esquisito esse nome, né? Desnaturação proteica. O que significa essa desnaturação proteica? Na realidade, algum fator externo, temperatura, pH, né? Radiação, algum ácido, alguma base forte, né? Algum fator físico ou químico externo a essa proteína vai atuar sobre ela e vai desestruturar essa forma, tá? Essas formas tridimensionais aqui, ó, a partir da estrutura secundária. Então, elas destroem, deformam essas estruturas secundárias a partir da estrutura secundária, ok? E essa deformação estrutural ou espacial da proteína faz com que ela perca também a função biológica. Então, por exemplo, se eu tinha uma proteína que tinha uma função de gerar uma substância X, que tinha uma função X no meu organismo, se ela for desnaturada, essa função que ela desempenhava, ela já não vai mais acontecer, ok? Então, essas proteínas desnaturam e isso faz com que essa função biológica ela seja
perdida. Aqui nós temos um exemplo de uma desnaturação proteica, tá? Então eu tenho uma proteína na sua forma original, aqui eu tenho uma proteína na estrutura secundária, tá? Aqui, ó, espiral. Com, por exemplo, aumento de temperatura, essa proteína ela perde a forma, ó, ela fica disforme. Isso faz com que ela não tenha mais a função que ela tinha antes. Aí aqui eu coloquei o exemplo do ovo. Pra gente ver, quando nós pudermos realizar as nossas aulas práticas, nós vamos realizar esses experimentos para que nós possamos ver isso na prática, tá? Ao vivo. Então eu tenho aqui um ovo. O ovo ele tem essa característica, o ovo cru tem a característica de ter a gema e a clara, né, mais líquidas, ok? Quando eu cozinho ou quando eu frito esse ovo, né, quando eu submeto esse ovo a uma temperatura muito elevada, o aumento da temperatura faz com que as características da clara e da gema elas assumam outro tipo de aspecto, né? Que é mais esbranquiçado, mais denso. Isso significa que a proteína desnaturou, nesse caso aqui, tá? Do ovo. Então, nós temos fatores desnaturantes físicos e químicos que realizam todo esse processo de desnaturação, beleza? Então, eu queria agradecer muito a escola por possibilitar que nós possamos trabalhar, né, continuar realizando o nosso trabalho junto a vocês, para que a gente passe esse período de dificuldade com o mínimo possível de prejuízo, ok? Para que a gente consiga interagir ainda, mesmo que virtualmente. Por favor, anotem nos comentários as dúvidas de vocês, os comentários de vocês e a necessidade, né, para que a gente consiga marcar uma aula online para o professor tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos esperar a próxima aula sobre enzimas. Beijo, tchau!